Suave que os irmãos vivem. Como o irmão Osvaldo já falou aqui, o tema desta semana só já é o fruto do quê? Do Espírito Santo. E o pastor Júlio Carlos já começou a falar deste tema ontem. Ele falava sobre videiras. E um dos maiores dons do Espírito que a videira quer nos dar é o amor. Eu gostaria que a irmã Lisa saltasse para o terceiro slide. Que vai referir sobre o amor. E aqui diz: se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós a expressão plena. 1 João 4,12. Antes disso, eu queria só cumprimentar também a Sofia que está no Zoom, que estamos assistindo também lá em casa. Eu vou vos contar uma história que reflete o amor que Deus tem por cada um de nós. Essa história vai resumir este tema, tá bom? Porque este tema de amor abrange muita coisa. Num certo tempo, um dos massacres mais violentos da história de África aconteceu em Ruanda. Silêncio, meninos. Homens armados entravam em casa das pessoas, saqueavam e matavam as pessoas. Grupos armados de rebeldes entravam em aldeias para poder usufruir dos bens e pressionar as pessoas, fazendo-o de escravo. E, pior ainda, matando as pessoas. Não é que, na verdade, numa aldeia perto do centro de Ruanda, um grupo de cristãos adventistas do sétimo dia, os nossos irmãos, eles estavam a louvar ao Senhor na sua igreja, nesta aldeia. E depois eles ouviram um estrondo que projetava para aquela igreja. E eles ficaram perplexos: mas o que está acontecendo? E o pastor estava no palco a pregar e ouviu isto. E o pastor, por um instante, parou a pregação e disse: algo não está bem. O que acontece? Eles, depois, quando viram esse estrondo, o pastor imediatamente disse ao diácono que estava lá na porta para fechar as portas. Em seguida, estavam a bater a porta da igreja. E cada vez com mais intensidade. Não é que, na verdade, eles ficaram surpreendidos e já presumiram que algo do pior viria a acontecer. Não é que, num espanto, as portas arrebentaram-se as portas e um grupo de rebeldes cercaram aquele grupo de irmãos, e um jovem disse: quem é o pastor desta igreja? O pastor, tímido, naturalmente com medo, né? A sua igreja foi invadida, quase que não tinha mais forças para levantar a mão. Ele conseguiu lá levantar a mão. Os irmãos nem imaginam o que aconteceu. Presumo que vocês já sabem o que aconteceu. Foi saqueado, foi morto. Assassinaram o pastor. E não só o pastor, mas também dessa parte das pessoas que estavam lá. Dos sobreviventes que saíram de lá, eles depois, quando a situação acalmou, os rebeldes já, uma vez cometido o assassinato das pessoas, eles entraram lá, eles pegaram nos cadáveres já mortos e estavam a puxar para fora.
Não é que quando eles pegam o cadáver a puxar, um dos irmãos sente o batimento cardíaco e os irmãos não acreditam quem é esta vítima. Era a esposa do pastor. Até aqui tudo bem. Imediatamente levaram-na para o hospital com cuidados intensivos. Ela recebeu alta e foi a casa. Gradualmente recuperou-se. E ela vivia com amargura e tristeza no seu coração. Já não tinha mais o seu amado ao pé dela, ao lado. O que será desta jovem? Não é que, na verdade, ela compreendeu que se ela odiasse aquelas pessoas, é como se fosse um veneno que ela estava a ingerir. Ela desprezou o ódio, desprezou o rancor e ela tomou a decisão de entregar esta situação, o coração dela completamente a Deus. Ela ouviu uma certa vez na rádio em que uns desses grupos rebeldes foram presos numa prisão perto da sua casa. Ela, imbuída de amor, o que ela fez? Ela foi visitar aquelas pessoas. Não é que ela começou a dar estudos naquelas pessoas e que tornou mãe, levando alimento quase sempre no momento que ela tinha oportunidade para aquelas pessoas. Num certo dia, ela, ao ministrar harmoniosamente aquelas pessoas, veio um jovem na direção dela, ajoelhou aos pés dela, beijou os pés dela, com lágrimas nos olhos. O jovem olhou para ela e ela olhou para os jovens. Ela percebeu que é aquele jovem que matou seu marido. Ela, em um instante, ela surtiu a respiração. Ela não estava acreditando nisto. Ela não tinha forças para aguentar. E ela, num instante, ela parou sem saber o que fazer. Não é que o Espírito Santo usou a mão dela, pegou o homem nas costas, levantou e deu o jovem um abraço. Porque ela disse que ela só sabe que foi o Espírito Santo que fez isto, não ela. Até aqui tudo bem, é compreensível. Aliás, ela teve muito amor no coração. Só pode ter amor aquela pessoa que conhece amor, que é Jesus. Como eu referi aqui antes, o amor só é dado, a videira só dá amor àquelas pessoas que conhecem o amor. Quer dizer, na verdade, é que o amor está sempre presente em nós. A palavra amor é familiar. Nós falamos sempre do amor. A palavra já faz parte de nós. Interessante é que poucos conhecem o que é amor, tanto quanto viver o amor. Sabem por quê? Porque para você amar, tu tens que conhecer o amor. Tens que conhecer o Senhor do amor. O Estado ruandês decretou libertação para um grupo de prisioneiros que cometeu vários suicídios ao longo dessa temporada de mortes e de sequestro. Esse jovem foi libertado, mas só que também este jovem já não tinha família, porque própria sua família foi morto no genocídio. É como se fosse que esse jovem não tinha nem era nem beira. E ele só conseguia agora, deixa eu dar a palavra nele também, não vou ocupar muito tempo. Foi que ele depois decidiu ir ter com a Maria. Ele não tinha falado, o protagonista dessa história chama-se Maria.
da história chama-se Mukundu. Aliás, Rukundu, que é o jovem. E a esposa do pastor chama-se Marie. O Rukundu foi ter com ela e disse: olha, perdi tudo, não tenho nada, e posso viver em tua casa? Ela abraçou o jovem e disse: podes viver. E adotou aquele jovem que matou o seu marido. Então, essa história representa um Deus que entregou o seu filho à humanidade, em que a humanidade matou o seu filho, mas mesmo assim Deus não deixou de nos amar. Amém. Exatamente a história da Maria. Ela não desprezou a pessoa que matou o seu marido. Ela não desprezou. Ela simplesmente amou aquele jovem. Então, quando se fala sobre amor, este é um exemplo de um amor prático que deve ser vivido em nós. Okay? Só para terminar, eu tinha aqui umas folhas que já sabendo dessa história da Maria, esse desafio é um desafio pessoal e é um guia prático para ajudar a alimentar a nossa mente ao respeito de um amor prático. Porque o que Deus quer ver em nós é um amor prático. Não é falado, é prático. O amor não é sentimento, o amor é uma pessoa. Então, aqui diz amando os que não podem amar. E aqui embaixo vem com uma pergunta impertinente. Pense em pessoas na tua vida que te magoaram de alguma forma. Pessoas a quem precisas de perdoar e de amar agora. Então, este exemplar vai ser distribuído, e este exemplar nós vamos colocar aqui nesta linha as pessoas que nós queremos reatar a amizade. Como a Maria fez, é assim que nós devemos fazer. Isso é um exemplo prático. Ok? Os irmãos vão pegar essa folha, vão escrever os nomes das pessoas que os irmãos querem ter amizade, não só apenas as pessoas que decepcionaram os irmãos, mas também as pessoas que os irmãos querem ter amizade com ela, querem quebrar gelo para ter uma amizade, seja colegas da escola, colegas amigos da rua, seja colegas de trabalho, forever, seja quem for. Nós temos uma dificuldade em amar as pessoas e fazer amizade. Esta guia prática é um desafio pessoal, e depois embaixo tem um guia prático que vai nos ajudar, vai nos dar exemplos de como Jesus amava as pessoas. Então este guia depois vai ser distribuído, os irmãos levam para casa, tragam amanhã ou nos mais dias da semana, e nós vamos orar por esta causa, e depois no final os irmãos levem o papel outra vez, porque um guia prático é para dar sequência. Entenderam? Então que Deus possa nos ajudar a ter um amor verdadeiro, tanto quanto para com Deus e tanto quanto para cada um de nós. Amém. O que eu vou falar hoje é sobre a bondade. Jesus, quando veio aqui na terra, sabia que várias pessoas não tinham bondade. Por exemplo, na história do bom samaritano, a maioria de todos nós sabe o que aconteceu, e que o levita e o sacerdote tiveram a oportunidade de partilhar a bondade dele
com aquele homem ferido, mas mesmo assim ignorou ele e continuou o seu caminho. Enquanto o samaritano, que naquela época não era assim tão bem visto, é que partilhou a bondade dele com aquele homem estranho que ele viu no chão. E o que tenho para dizer é que, mesmo com as pessoas que nós não conhecemos, devemos sempre partilhar a bondade com essas pessoas. E também tem várias outras histórias que falam sobre a bondade. Por exemplo, quando Marta e Maria abriram a sua casa a Jesus e a dúzia de discípulos, e aquela viúva que abrigou Elias e deu-lhe pão que ela fez com azeite, e muitas outras histórias falam sobre a bondade que devemos ter com os outros. E, por exemplo, nessas histórias que falam sobre a bondade, Deus sempre deu uma recompensa a essas pessoas. Por exemplo, a mulher que ajudou o homem a dar o pão teve o seu filho vivo. E todas as histórias que a pessoa faz a bondade tem a sua recompensa que Deus lhe dá. E é isso.